O nosso trabalho fala da literacia digital e literacia da informação. Eu vou começar falando da literacia digital. A literacia digital, ela designa o uso eficaz da tecnologia digital, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem de desempenhar de forma efetiva tarefas em ambientes digitais, incluindo o conhecimento sobre o funcionamento do equipamento e dos programas associados a eles. O processo histórico global explica as características da era digital, procura avaliar como a tecnologia influencia e modifica as práticas humanas. A exposição intensa à tecnologia liberta neurotransmissores e provoca alterações nas células cerebrais. A partir disso, novas conexões cerebrais são formadas. A partir disso, as configurações de consciência para analisar, pensar, perceber e executar tarefas são melhoradas. O córtex frontal, por intermédio de outras conexões, é capaz de desenvolver estratégias de percepção e interiorização avançada e reconstruir neurônios. O córtex cerebral é uma das regiões mais importantes do sistema central nervoso, que recebe impulsos nervosos e é responsável pela interpretação e respostas a essas informações. Ele controla a capacidade de avaliar informações complexas. As informações são percebidas com qualidade e exteriorizadas com criatividade por causa da exposição à tecnologia. E isso foi comprovado a partir de uma experiência com indivíduos nascidos antes e depois da década 80. Os indivíduos nascidos depois da década 80 têm uma capacidade diferente dos indivíduos nascidos antes da década 80. A sua capacidade de perceber e interiorizar a informação é completamente diferente, é melhorada. Os indivíduos nascidos da década 80 para cá foram considerados nativos digitais por estarem habituados desde crianças ao conteúdo digital e à comunicação instantânea. Boa noite a todos. Aqui eu respondo pelo nome de James Mbinho. Eu vim aqui para dar continuidade ao tema que a minha colega Leica já havia dado início. Ela falou da literacia digital, eu vou dar continuidade a falar da literacia da informação. De referenciar que a literacia da informação refere-se à capacidade de identificar, utilizar e organizar e comunicar com eficácia a informação para resolver problemas ou questões apresentadas. Ou seja, é o processo de ensinar e aprender sobre o uso de tecnologias. Requer capacidades sofisticadas de pesquisa e processamento de informação. O desenvolvimento efetivo da literacia informacional está intimamente relacionada à expansão da tecnologia de informação e à evolução da própria informação. A comunicação, em geral, preocupa-se com o modo como a informação deve ser definida, reconhecida, orientada e utilizada por sistemas específicos e no interior deles para que possa ser traduzida em significado e conhecimento. A mediação é definida como Boa tarde. Darei continuidade falando do conceito de informação e comunicação. O conceito de informação abarca dois sentidos específicos. O primeiro sentido é o primeiro sentido técnico ou tecnológico, onde a informação é tida como a quantidade mensurável em byte. E esta informação é métrica e baseada na lógica e na matemática da probabilidade. Já o segundo sentido tem uma abordagem diversa. Pode servir de primeira, desde que seja aplicável, como por exemplo na comunicação
via satélite. Este sentido é sempre qualitativo antes de ser quantitativo. E este sentido conserva mais que o primeiro sentido, o sentido métrico. Uma sociedade digital ou em rede é um precursor para uma sociedade baseada no conhecimento. Sendo esta sociedade globalmente interligada, requer competências específicas por parte dos cidadãos. Competências essas que passam pela transdisciplinaridade, inteligência social, capacidade de pensamento adaptativo ou computacional, literacia em novos média, colaboração virtual e competências transculturais. O conhecimento é gerado pela manipulação. O conhecimento é gerado através da manipulação da informação. E manipular a informação é saber gerir, aceder, integrar, avaliar, criar e comunicar. Já a comunicação é a ação de estabelecer uma relação com alguém, ou pode ser a ação de partilhar experiências ou conhecimentos com uma outra pessoa ou um grupo de pessoas, utilizando os elementos de conhecimento que eles têm em comum ou não. No sentido próprio, a comunicação não implica necessariamente compreensão consciente ou inconsciente da informação. Em geral, a comunicação se preocupa com o modo como a informação deve ser definida, reconhecida, orientada e utilizada, de modo a ser traduzida em significado e conhecimento. Saudações a todos, eu sou o Eldon Coan, vou falar da mediação. A mediação é a instância articuladora na comunicação e na vida social. A mediação ela carrega duas dimensões, a dimensão individual do sujeito, a singularidade neste caso, e a dimensão coletiva da sociabilidade, não é? Que é a relação social. A mediação ela surge na emergência de linguagem, não é? De sistemas de representações comuns a uma sociedade, à cultura. Mas só que a mediação também vai criando pensamentos, vai criando condutas, vai criando práticas pelas quais nós podemos determinar se uma pessoa, não é, pertence à nossa comunidade ou a uma outra comunidade. O primeiro tipo de mediação existente é a informação. Este que é o código essencial, não é, definidor de um grupo social, ou de um país, não é, num determinado momento histórico, através das representações emocionais, e mentais. Com a informação nós podemos determinar o tipo de mediação de informação. Temos também a mediação institucional e estratégica. Este tipo de mediação usa instituições como representações, não é? Como representações, e os atores que os integram acabam falando, acabam comunicando-se desta maneira. Temos também o tipo de mediação custodial, que nós, os bibliotecários, os arquivísticos e os documentistas usam ou permitem com que o acesso à informação seja livre através de práticas e instrumentos manipuladores, né?
Para melhor exploração da mediação, temos a situação, não é? Que é um estado, não é? Que é um estado circunstancial de duração reduzida e contínua que dá a historicidade, não é? Da informação, da ação da informação. Temos também o contexto, que é a unidade agregação desta maneira. Temos também o tipo de mediação custodial, que nós, os bibliotecários, os arquivísticos e os documentistas usam ou permitem com que o acesso à informação seja livre através de práticas e instrumentos manipuladores, né? Para melhor exploração da mediação, temos a situação, não é? Que é um estado, não é? Que é um estado circunstancial de duração reduzida e contínua que dá a historicidade, não é? Da informação, da ação da informação. Temos também o contexto, que é a unidade agregadora de elementos materiais, tecnológicos e simbólicos que envolvem o sujeito de ações através de momentos circunstanciais determinados, nesse caso, momentos circunstanciais determinados cronologicamente. Temos também o meio ambiente, que é a realidade política, a realidade econômica, a realidade social e cultural, que condiciona e envolve o contexto e a situação, não é, relativa ao fluxo ou à circulação da informação, reproduzindo-a. Temos também a conjuntura, não é, que é o conjunto de condições articulados entre si, que são caracterizados de momentos, né, que globalizam a história, de matérias que globalizam a história. Em suma, a mediação surge ou é fundada pela linguagem e pelos símbolos, não é? Que são códigos determinados, cujas regras e estruturas são coletivas e cada pessoa usa para se exprimir ao seu título, para mostrar na sociedade mostrar nas outras comunidades como é que na comunidade dele funciona. As mediações são isso, são códigos e linguagens determinados numa determinada sociedade que mostram como as outras comunidades funcionam.